Boa noite. A gente está iniciando mais um podcast aqui no Além do Divã. E vocês podem ficar à vontade para comentar, deixar dúvida, sugestão. E estamos aqui já. Aldo, doutor Augusto. Boa noite, Fabiola. Tá me escutando? Sim, José Aldo, boa noite. Chegou por aqui também, doutor Augusto. E a gente está iniciando mais um podcast aqui nessa quarta-feira do Além do Divã. E sejam bem-vindos para quem é a primeira vez que está aqui no Além do Divã. Só para ressaltar que a gente está completando um aninho de Além do Divã. É amanhã, mas a nossa comemoração é hoje, com o convidado Parece mais um que especial. brinde, viu? Mais que, Chegamos. é, mais que especial aqui com o doutor Augusto. E a gente espera que vocês gostem do tema que a gente está trabalhando hoje. Fiquem à vontade para comentar, compartilhar com mais alguém que vocês acham que goste desse assunto. E quando ficar, a gente encerrar aqui ao final da nossa live, você também pode rever e compartilhar também em outras redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e o conteúdo que está aqui no Além do Divã. Depois vocês podem dar uma passadinha, assistir, que tem muita coisa interessante. Só ressaltando também que a gente tem conteúdo no YouTube do Além do Divã. Podem passar lá também. E hoje, o nosso Além do Divã, a gente vai trabalhar o tema Teoria das Parcerias Amorosas com o José Aldo, que é psicanalista, faz atendimento aqui na cidade de Chapadinha. E o nosso convidado especial nessa noite que a gente está comemorando o Além do Divã é doutor Augusto Moschel, psicanalista também. Boa noite, José Aldo. Boa noite, doutor Boa Augusto. noite. E podem ficar à vontade. Boa noite, Fabiola. Boa noite, José Boa Aldo. noite. Agradeço o convite. E, bom, eu não estava sabendo, né, dessa data comemorativa. Parabéns a José Aldo, a Fabiola, por esse trabalho, pela persistência, pela dedicação a esse trabalho de transmitir e divulgar a psicanálise. Vocês aí que têm tido esse trabalho muito, muito importante, né, com muita dedicação aí em Chapadinha, né, transmitindo a psicanálise, divulgando e através das redes sociais a gente consegue manter esse contato e trabalhar juntos. Então, parabéns para o José Aldo e para a Fabiola e agradeço o convite. Eu quero agradecer a presença do doutor Augusto, Fabiola mais uma vez, e agradecer a todos que estão participando, que estão entrando na live, que já não chegaram, que já vão assistir posteriormente, e dizer que o programa Além do Divã é um programa pensado especialmente para vocês, e que estamos chegando a um ano, né, Fabiola? Superação, de luta, e mostra que nós estamos no caminho certo. Como o doutor Augusto falou, é uma luta para pagar a psicanálise, foi um meio que eu encontrei de trazer a psicanálise para a minha cidade, tentar compartilhar mais o que é a psicanálise. Então, eu pensei nesse programa Além de Bom, juntamente com o Fabiola, começamos a trabalhar devagarinho, e hoje, né, já completamos praticamente um ano, né? Espero que outros, além do Divã, que é pensado também, Augusto, não só para trabalhar a psicanálise, mas temas que a pessoa sinta se implicada, questionada, falar além do Divã, né? Filosofia, teologia, antropologia, todo o caminho, todo o campo do saber deitado no divã, né? Então é isso, e vamos começar com essa live, Teoria das Parcerias Amorosas, né? Foi o tema proposto por Dr. Augusto, né? E nada melhor do que ele para começar explanando sobre esse tema, né? Nos trazer o que ele quis dizer quando ele colocou Teoria das Parcerias Amorosas. Beleza. Vamos lá, então.
Ótimo, José. Então, podemos começar justamente pelo título, né? Pela chamada da atividade, Teoria das Parcerias Amorosas, que é um título de um capítulo, né? Teoria das Parcerias, é um capítulo de um curso de Jacques Alain Millet, né? Psicanalista francês, vivo, que é uma figura importante para a psicanálise lacaniana, né? Um dos grandes difusores do pensamento de Lacan, continuadores, e desenvolveu alguns conceitos, formalizou melhor algumas ideias em Lacan, e essa é uma delas. Né? Nesse curso que chama Parceiro Sintoma, ele vai procurar desenvolver esse conceito do parceiro sintoma, das parcerias sintomáticas, que é um termo que ele encontra em Lacan e se apoia em diferentes conceitos, diferentes momentos do ensino de Lacan para definir, para tentar teorizar sobre as parcerias amorosas, o que é possível teorizar a partir de Lacan sobre uma teoria do amor, as razões, né, que levam os sujeitos a ter certas parcerias que, por um lado, parecem problemáticas, são problemáticas, muitas vezes são uma queixa central do sujeito que procura análise, ao contrário do que a gente poderia pensar, né, do paciente freudiano clássico, né, um sujeito que procura análise por ter uma queixa com um sintoma individual, próprio, sujeito que está atormentado com certos pensamentos, certas ideias que ele não sabe de onde vem, seria o neurótico obsessivo clássico de Freud, ou a pessoa que sofre de uma histeria clássica, com queixas de alguns sintomas no próprio corpo, que não tem uma causa biológica, fisiológica, a pessoa tem uma paralisia, tem, enfim, alguma falha de uma função do corpo e que Freud começou a tratar essas pessoas, né, considerando aí que essa queixa sobre o corpo que tinha uma causa psicológica, justamente, né, não tinha uma causa fisiológica, tinha uma causa psicológica, mas era uma queixa individual, né, uma queixa do sujeito a respeito do seu próprio funcionamento. Quando a gente está falando aqui, né, das parcerias amorosas, dos parceiros sintoma, a gente consegue pensar né, teorizar, poder analisar melhor a queixa do sujeito que muitas vezes, na sua análise, a queixa a respeito do parceiro, da parceira, né, dessa parceria amorosa é uma queixa central para o sujeito. Então, o título, né, remete a um curso de Jacques Alain Millet, a uma ideia desenvolvida por ele, um conceito desenvolvido por ele, que é esse do parceiro sintoma. E, bom, aí eu vou tentar comentar, ou melhor, expor, né, não é nem comentar, expor alguns dos pontos fundamentais dessa discussão, dessa teorização, para que a gente possa começar a pensar nesses termos psicanalíticos, alguns assuntos relacionados ao amor e às parcerias amorosas sintomáticas. Muito bem. Bom, falar um pouco sobre Freud e depois falar um pouco sobre a contribuição de Lacan para esse tema, né? E essa contribuição de Jacques Alain Millet expondo com mais clareza esse assunto. É certo, né, que para Freud a problemática do amor ela é central, primordial para todo o pensamento freudiano. A ideia de que a causa dos sintomas, a causa de um sofrimento que um sujeito levava a Freud, quando procurava, né, fazer uma análise. Então, o sujeito tinha certos sintomas, certas queixas sobre o seu modo de funcionar, sejam queixas, como eu comentei aqui, né, queixas sobre algum sintoma corporal, uma disfunção corporal que, né, para a
qual os médicos não encontravam uma causa biológica, por exemplo, uma paralisia, a pessoa que de repente começava a ter um adormecimento, uma paralisia na perna, ia ao médico, não se encontravam razões, os nervos, a circulação, a vascularização parecia intacta, normal, mas o sujeito permanecia com uma dormência, com um incômodo na perna e em algum momento procurava esse tratamento psicanalítico. O ponto fundamental que Freud foi encontrando foi de que o sujeito, a causa dessa paralisia era um conflito de ordem inconsciente, um conflito que o sujeito não tinha claramente na sua consciência, mas um conflito, e esse conflito estava fundamentado, estava ancorado em um conflito a respeito do seu desejo, de um desejo inconsciente e de um desejo que está sempre tomado, né? O desejo que envolve o desejo amoroso / sexual, né? Digo amoroso / sexual porque justamente Freud, à medida que foi escutando os pacientes e fundamentando sua teoria, né? E conduzindo a sua investigação sobre o inconsciente, encontrou que a vida amorosa, a vida sexual, a vida amorosa e vida sexual desses sujeitos apresentava impasses, apresentava conflitos insolúveis para esse sujeito e intoleráveis, conflitos que o sujeito não podia suportar e admitir tê-los, conflitos de ordem moral, conflitos de ordem de impasse, né, relativo à sua vida amorosa e sexual, que justamente por serem intoleráveis para o sujeito, eram afastados da sua consciência, mas nesse afastamento da consciência, pelo fato de o sujeito não querer pensar, não querer tomar contato com esses conflitos retornavam deformados, irreconhecíveis, na forma desses sintomas. Então, bom, a ideia de que o amor é a causa central dos sintomas do sofrimento do sujeito é um pressuposto, né, é uma tese fundamental da psicanálise. O que Freud teve a maestria, né, de conduzir essa investigação e construir a sua teoria foi de mostrar que no fenômeno amoroso, em todo fenômeno amoroso, não estão envolvidos somente os sentimentos de ternura, os sentimentos sublimes, os sentimentos de um amor devotado e de um amor altruísta. Não. Freud, desde o início, incluiu no fenômeno amoroso as exigências mais grosseiras, digamos assim, as exigências mais brutas, carnais, que o sujeito possa ter. Então, quando Freud começa a escutar, não é? E pensar sobre os fenômenos amorosos que levavam os sujeitos a ter esses conflitos intoleráveis, estava em jogo não só um desejo amoroso pelo bem do próximo, pelo bem da pessoa amada, não só isso, ainda que isso esteja incluído, mas também exigências contraditórias com a moral da época, exigências relacionadas à vida sexual, ao prazer sexual, à busca do prazer sexual e os conflitos que surgem dessa exigência, desse peso, dessa energia, né, desse funcionamento do sujeito que exige também uma satisfação e que satisfação essa que às vezes o coloca em conflito com o outro, não é? Na medida em que justamente a gente reconhece que no fenômeno do amor estão envolvidas exigências de satisfação, exigências de prazer e, digamos assim, muito pouca paciência, muito pouca racionalidade, entre muitas aspas, né, quanto a essas exigências, ou seja,
esse desejo libidinal, esse desejo erótico se impõe com suas exigências na vida amorosa do sujeito, esse é um dos passos fundamentais para todo o pensamento, para toda a contribuição de Freud sobre o funcionamento psíquico humano. Não é? Então, Freud sustenta durante toda a sua vida, toda a sua obra, essa ideia de que a dimensão de amor é uma dimensão sempre problemática. Sempre há uma exigência de satisfação, uma exigência de um prazer que é contraditória, que é conflitiva, e que, né, junto a essa dimensão de amor que eu tenho por alguma outra pessoa, e que pode incluir essa dimensão altruísta, de ternura, de carinho, junto aí também estão exigências, né, um trabalho e um modo de funcionar do nosso psiquismo que exige essa satisfação, que não é uma satisfação, digamos assim, bonita, né? Não é uma satisfação quando eu quero e desejo e tem que ser do meu jeito, e é uma satisfação que envolve me fazer objeto do desejo do outro, fazer do outro objeto do meu desejo, objeto dessa satisfação. A gente percebe que, se a gente considera o amor incluindo, né, essas duas dimensões, a mais terna, a mais carinhosa, mas também essa de uma satisfação pelo domínio do outro, né, uma satisfação de impor ao outro uma certa norma que seja minha, e os conflitos que surgem disso, manter o foco, digamos assim, né, manter iluminados essas duas correntes da libido, né, essa corrente mais terna, essa corrente mais sexual, mais carnal, digamos assim, manter as duas sendo pensadas juntas e como tendo uma mesma fonte, que é essa fonte básica da energia psíquica, que é a libido, essa é a contribuição de Freud. Muito bem. Com isso, bom, para Freud, a vida amorosa inclui, então, toda essa problemática. Não há respostas simples, respostas apaziguadoras, soluções perfeitas e harmônicas para os impasses da vida amorosa. Não é? Freud já situa isso, Freud na divergência que tem com Jung na década de 1910, podemos dizer muito resumidamente que tem algo disso que eu acabei de falar, né? Algo implicado, essa contradição fundamental que Freud sempre reconheceu. Essa posição freudiana é o que explica, pelo menos em parte, a divergência com Jung, não é? Porque Jung supunha, enfim, a ideia de um interesse psíquico mais abstrato, a ideia de um interesse psíquico e uma energia psíquica fundamental que não estaria contaminada, digamos assim, pelo desejo sexual corporal, essa exigência que se impõe e que faz vacilar, não é? Toda essa demanda de racionalidade, de altruísmo na vida do ser humano. Então, para Freud, não há uma resposta, né? Não é uma resposta, não há quando a gente fala aqui, então, da teoria das parcerias amorosas, né? Não é uma teoria, de fato, que possa supor uma solução harmônica e perfeita para todos os casais. Não, essa dimensão conflitiva, paradoxal, em que cada sujeito encontra as respostas possíveis para si na sua parceria, mas sem essa promessa de uma solução apoteótica, né? Uma solução em que tudo estaria apaziguado, isso está implicado no pensamento freudiano. Muito bem.
Agora, o que é importante de destacar aqui? Freud, inicialmente, pensa digamos assim, né, numa divisão, numa certa divisão que pode se fazer do pensamento freudiano, do percurso freudiano. Freud, inicialmente, né, então, num primeiro momento, supunha que esses conflitos de ordem inconsciente, então, incluído aí, né, esses conflitos relacionados à vida amorosa do sujeito, a essa oposição entre as correntes ternas, carinhosas, né, sublimes, digamos assim, do amor, e essa corrente carnal, que envolve, enfim, conflitos, o ódio, a vontade de domínio. Freud supunha que esses conflitos de ordem inconsciente poderiam ser traduzidos, né, haveria, digamos assim, um certo texto, haveria uma certa narrativa de ordem inconsciente que o sujeito não conseguia assumir na sua consciência. Então haveria um desejo escrito de uma outra forma no seu inconsciente, que o sujeito ignorava, excluía da sua consciência. Porém, à medida em que o sujeito, em uma análise, começava a tomar consciência dessa ordem ignorada, né, desse texto, dessa parte do texto da sua vida que ele ignorava, esses conflitos inconscientes poderiam se solucionar, poderiam se diluir, poderiam se desfazer, pelo menos quanto à sua intensidade. Então, se supunha que o trabalho de decifração do inconsciente, de decifração da mensagem inconsciente que a psicanálise propunha, seria suficiente para eliminar os conflitos inconscientes, ou pelo menos reduzir de modo substancial a intensidade dos conflitos. O sujeito, ao tomar consciência, resolveria né, assim, o grosso, digamos assim, dos seus conflitos e os impasses da sua vida amorosa. Esse foi um primeiro momento do pensamento freudiano. E, nesse momento, a gente poderia dizer também que uma parte fundamental desse texto, dessa mensagem inconsciente, dessa história, né, parte dessa história da vida de cada um, que ficava excluída no inconsciente, uma parte, digamos assim, universal, uma parte que todo sujeito teria de ter contato num tratamento psicanalítico, seria a parte da história que conteria as significações de castração, como Freud chamou. Castração, né, em resumidas contas aqui, quer dizer o sujeito tomar contato com impossibilidades estruturais, impossibilidades insuperáveis relacionadas ao desejo sexual, ao desejo inconsciente. Isso quer dizer que o sujeito, em análise, reconheceria essa ordem dos seus desejos que ele procurava ignorar, desejos incompatíveis, desejos excessivos, desejos impossíveis, com fantasias inconscientes. Se a gente tomar o exemplo, né, das fantasias sádicas, de fantasias agressivas que o sujeito teria em relação ao seu parceiro amoroso, desejo de submissão, ou desejo, né, de submeter o outro, ou de submeter a si mesmo em relação ao outro, né, que aí seria uma referência às fantasias masoquistas. Então, o sujeito que se submete e nas suas parcerias amorosas vê se repetir essa posição de submissão. Bom, Freud supõe, então, que em uma análise, à medida que se vai decifrando o inconsciente, o sujeito encontraria invariavelmente uma mensagem que é a mensagem da castração, então é a mensagem
de uma proibição, de um limite para a satisfação amorosa, para a satisfação sexual, e o que a análise poderia promover, ajudar o sujeito a encontrar, seria reconhecer, consentir, né, aceitar essa castração fundamental do desejo, essa ideia de que o desejo sempre comporta algo de impossível, o desejo sempre quer algo mais, e esse algo mais é insaciável. Então, em uma análise, para um primeiro momento do pensamento de Freud, o sujeito reconhecer, ter consciência dessa dimensão insaciável do desejo, entender o texto, né, a forma própria de cada sujeito desse desejo insaciável, seria então reconhecer essa mensagem de qual é esse desejo, quais são as particularidades desse desejo insaciável que me habita, e depois de reconhecer essas particularidades, que já solucionaria uma série de conflitos inconscientes, também reconhecer essa dimensão que seria universal da castração. Reconhecer que há algo de impossível, há algo que meu desejo sempre quer a mais e que isso é impossível, isso não existe na realidade. Na verdade, o que eu busco na parceria amorosa, nesse objeto da minha relação amorosa, é algo impossível, algo mítico, que no fundo e no final das contas eu tenho que reconhecer essa impossibilidade, reconhecer que não existe esse objeto que eu busco tão incessantemente. Muito bem. Então, esse é um primeiro momento do pensamento freudiano e que implica, né, contém em si uma teoria das parcerias amorosas, que seria essa teoria de que, bom, todos nós estamos habitados, né, todos nós temos no nosso psiquismo essa inscrição, né, esse registro tão problemático, que é esse registro de um objeto impossível, de um objeto que nunca existiu, ou, para ficar, né, com um pouco mais de clareza e didatismo, seria a ideia de que esse objeto mítico, que foi um dia o corpo da mãe para o bebê, né, esse objeto que me promove todo tipo de satisfação e de amor, bom, esse objeto existiu só miticamente lá na primeiríssima infância. Ao longo da vida, o sujeito tem que lidar com o fato de que esse objeto se perde, esse objeto não se pode sustentar uma parceria amorosa como essa, porque seria uma parceria completamente enlouquecida e de dependência absoluta, tal qual é a relação do bebê com a mãe. Então, o sujeito, na vida adulta, à medida que passam os anos, o que ele pode fazer de melhor é aceitar essa perda desse objeto mítico, maravilhoso, mas impossível, e inclusive justamente ao perder isso, ao deixar de buscar isso, ele consegue articular melhor a sua vida social, a sua vida amorosa com a sua parceira, com o seu parceiro, na medida em que não busca no seu parceiro e não exige do seu parceiro esse objeto que no final das contas é impossível, né? Essa pessoa que complete de modo absoluto todas as minhas fantasias, todos os meus desejos. Então aí há uma teoria da parceria amorosa em Freud. E nos termos de Freud, a gente pode situar, né, com um termo, o narcisismo. Então, o narcisismo, o que seria o narcisismo? O narcisismo, bom, é um conceito que também dá muito o que falar, mas só para seguir aqui o recorte proposto, o narcisismo é um conceito de Freud, né, forjado por Freud, para falar do apego que o sujeito tem à própria imagem, né, à própria representação que ele tem de si mesmo, e uma
parceria amorosa situada nesse registro do narcisismo seria essa parceria amorosa em que eu faço do meu parceiro um objeto que completa a minha própria imagem de mim mesmo, né? Então, o sujeito, ao se relacionar, busca no outro algo que, na verdade, completa para mim a imagem que eu quero ter de mim mesmo, né? Uma falha que eu reconheço em mim e que eu, no momento do apaixonamento, reconheço que o outro tem. Então, virtudes que eu vejo no outro e que eu acho que me faltam são, né, são um motor, são uma raiz do enamoramento. Há essa dimensão do narcisismo e não se trata também de desprezar essa dimensão, né? Essa dimensão do narcisismo é uma das correntes, né? Uma das fontes do enamoramento, uma fonte importante, uma fonte que, em uma análise, né, deve ser analisado, o sujeito deve poder se apropriar e reconhecer que está buscando no outro algo que, na verdade, lhe falta a ele próprio, não é? A respeito da imagem que tem de si, da imagem que gostaria de ter de si, ou da imagem que supõe que é valorizada socialmente. Então, eu busco uma parceria amorosa que, nas minhas fantasias, né, segundo os critérios que eu tenho em mim, seria bem visto. Então, eu vou buscar um parceiro ou uma parceira que complete essa imagem que eu quero ter de mim mesmo aos olhos dos outros. Muito bem, essa é uma teoria, é uma das teorias das parcerias amorosas que está implicada, né, que está presente no pensamento de Freud. Ok. Mas aí, essa não é a única teoria e justamente Lacan, né, vai ter a sua forma própria de ler Freud, de destacar alguns pontos que ele considera fundamentais no pensamento freudiano e que muitas vezes foi relegado, foi secundarizado por outros psicanalistas pós-freudianos. Então, Lacan tem a forma própria de ler Freud, em que ele reivindica, né, defende que essa leitura dele não é uma invenção, está presente no pensamento freudiano. Essa é uma militância de Lacan, não é? Tentar mostrar que certos pontos que ficaram meio obscuros ou abandonados por outros psicanalistas, Lacan tenta mostrar que são pontos fundamentais para o pensamento de Freud, para o que Freud deixou para ser desenvolvido, para ser, né, para ser continuado pelas gerações seguintes de psicanalistas. E, bom, para não me estender muito também, até passar a palavra, se alguém quiser falar alguma coisa, se o José quiser perguntar, mas a ideia, acho que a ideia importante aqui é mostrar como Lacan, e como eu disse, né, Jacques Miller desenvolve isso no seu curso, indica que há uma outra dimensão do amor que precisa ser pensada. Essa dimensão do narcisismo está presente, tem uma importância e uma pertinência para orientar o próprio trabalho, né, da análise dos psicanalistas, de como analisar os fenômenos amorosos, como analisar os conflitos amorosos que os sujeitos têm, mas essa dimensão do narcisismo não esgota o fenômeno amoroso e das parcerias sintomáticas, né, dessas parcerias amorosas sintomáticas. E aí vou tentar aqui apresentar, né, em algumas linhas gerais, que outra dimensão teria que ser incluída aí na teoria sobre as parcerias amorosas. Bom, um ponto, deixa eu ver aqui, né, como tentar sintetizar para não me estender muito, que eu acho que eu já falei um pouco demais. A ideia
seria, como eu disse, né, tentar ver a vida amorosa, ver uma dimensão do amor que não se resuma, que não se reduza a essa dimensão do narcisismo. Então, como é que Lacan vai tentar desdobrar, né, vai tentar distinguir essa dimensão do amor que não se reduz ao narcisismo? Primeiro, né, o primeiro ponto que a gente pode dizer, para Lacan, e isso requer, né, muito tempo de desenvolvimento de conceitos, do retorno de Lacan a Freud, da leitura de Lacan, né, sobre o texto freudiano, acho que uma ideia seria considerar que a análise, e de qualquer forma, né, a solução para os conflitos do desejo do sujeito, para a solução dos conflitos inconscientes, né, em que está implicado o desejo do sujeito, não passa somente pelo reconhecimento da castração. Então, os impasses que o sujeito encontra na sua vida amorosa, na sua vida dos seus conflitos, né, nas suas relações sociais, em que também está presente a libido, toda a relação social, toda a relação entre humanos envolve essa dimensão libidinal. Um ponto que Lacan, né, com muito rigor, né, com muito método, procura distinguir é que a solução para os conflitos e o percurso da análise, né, da psicanálise com cada sujeito, tem algo além daquilo que eu falei ainda há pouco, chamando de reconhecimento da castração. Ou seja, não é o único recurso que a análise tem, né? E não é o único horizonte para o qual a análise aponta, o reconhecimento né, uma aceitação, uma resignação com a dimensão da castração. Ou seja, de que eu vou, no percurso de uma análise, reconhecer uma certa dimensão de impossibilidade, de desejos impossíveis, de que eu espero demais do outro, de que eu espero demais de mim mesmo, achando, né, que posso muitas coisas, ou achando que o outro pode muitas coisas, e por isso eu fico permanentemente em conflitos comigo próprio, com o outro, achando, né, que tem um desejo no mais além, que eu poderei realizar se as circunstâncias fossem outras, enfim, né, todo esse labirinto de conflitos que os sujeitos se colocam. Por não aceitar a castração, né, por não aceitar limites ao próprio desejo, por não aceitar certas proibições e certas impossibilidades fundamentais do desejo, na perspectiva que eu falei, né, de um momento do percurso de Freud, esse seria o limite, né, o que Freud chama a rocha da castração, se deparar com a rocha da castração, se deparar com esse limite inexpugnável do desejo. Bom, Lacan considera que esse não é o limite da análise, nem é a melhor solução. Haveria a possibilidade de se pensar, de começar a se pensar que a análise ela tem um nível, né? Tem um trabalho e um desdobramento do trabalho na análise que envolve o reconhecimento, né, daquilo que eu estava falando, né, de mensagens inconscientes, de uma parte da minha história que eu afastei da minha consciência, e essa parte dessa história recusada é o que fica batendo a porta, digamos assim, né, da minha consciência e dos meus sintomas e causando os meus sintomas. Então, tem uma parte da análise que é trazer esse texto recusado, ignorado à consciência. Desse texto é, de fato, reconhecer uma dimensão da castração, né, das impossibilidades, das insuficiências que eu tenho e que eu não poderei ir além delas, e que reconhecer isso, reconhecer, né, essa mensagem que eu
tanto luto para ignorar, reconhecer isso é parte da trajetória da análise e é parte da solução de conflitos inconscientes, da resolução de sintomas, da diminuição do sofrimento. Ok. Porém, Lacan vai mostrar que é preciso reconhecer que há uma dimensão do funcionamento do desejo humano, uma dimensão do funcionamento dessa energia psíquica, né, da libido, disso que é o motor do nosso funcionamento, das nossas buscas, dos nossos desejos. Há algo desse motor que não pode ser decifrado. Há algo em nós mesmos que funciona e que, na análise, se trata de poder vislumbrar algo desse nosso funcionamento que não responde a essa lógica, a essa forma, né, que a gente tinha de entender os conflitos inconscientes, não funciona dessa forma que seria a suposição de que isso é causado por uma parte da minha história que eu recusei, então eu preciso reintegrar uma parte da minha história que eu sempre recusei, e a partir disso, desse entendimento, dessa compreensão, eu vou me resolver com a minha própria história. A ideia de Lacan, como eu disse, Lacan aponta que Freud indicava isso, já apontou para isso, mas, bom, Freud chegou um momento que ele morreu, ficaram questões em aberto, né, no pensamento dele, e ficou para as novas gerações tentar decifrar, entender e dar continuidade, inovar alguma coisa na psicanálise. Lacan insiste, então, que há um nível do funcionamento, né, que na linguagem técnica psicanalítica a gente fala do nível pulsional, né, desse nível, desse funcionamento da energia que move o psiquismo, que não responde a essa forma de tratamento, que é essa forma de decifrar, de encontrar razões na história pessoal, numa parte que foi ignorada, que eu preciso reintegrar essa parte da história. Não. A ideia de Lacan, né, e mostrando, indicando isso no que seria o pensamento maduro de Freud, né, a partir de um certo ponto da trajetória freudiana até o fim da sua vida, Lacan insiste que há essa ideia de que há uma parte do ser humano que é rebelde, né? É rebelde à compreensão, é rebelde à interpretação, é rebelde à compreensão mútua, digamos assim, né? Entre os parceiros amorosos. Então, há algo, né, da nossa energia libidinal, e claro, que aparece isso nas nossas parcerias amorosas, há algo disso que não vai ser solucionado a partir, né, de uma super compreensão, e de eu entendo o outro me entende, a gente faz acordos e faz, né, pactos e promete que se você se comportar assim, se eu me comportar assado, a gente vai se entender muito bem, aqueles conflitos, né, periódicos que a gente tem vão ser solucionados por todo esse esforço racional de compreensão. A ideia em Freud, em Lacan, é de que não. A ideia é que precisa se reconhecer um ponto do nosso funcionamento que não responde a essa possibilidade de racionalizar, não é? de organizar e de explicar ao outro, de o outro me explicar aquilo que ele sente. Tem algo que é o motor do nosso psiquismo, que é rebelde, que é incompreensível em parte para nós mesmos. Talvez a melhor forma, né, mais concisa de se referir a isso é a ideia de que há algo em mim, né, e nas minhas parcerias amorosas, que envolve uma dimensão paradoxal, contraditória entre prazer e desprazer. Há algo
que é o que eu busco, que ao mesmo tempo me proporciona um prazer, mas simultaneamente proporciona também um desprazer, proporciona algo que é intenso e tem uma parte dessa intensidade que me atrai, que eu gosto, mas ali em algum momento meio indefinível tem uma parte dessa intensidade de sentimentos que eu gostaria que não existisse, porque me provoca desprazer, porque faz eu perder a paciência, eu perder a cabeça. Muito bem. Esse objeto aí, né, seria a pulsão na terminologia psicanalítica, mas que em Lacan, né, ele usa o termo gozo. Então, há algo dessa busca de um gozo, que é, né, o gozo seria essa dimensão paradoxal, de um prazer no desprazer, de um desprazer no prazer, de um limite que nunca dá para estabelecer com muita precisão a fronteira, né, entre o que é prazer e o que é desprazer. Porém, reconhecer isso, reconhecer a existência dessa dimensão de gozo pulsional, que é rebelde aos acordos e às lógicas em que eu vou tentar me entender por meio da palavra com o outro. Bom, essa dimensão, também paradoxalmente, se por um lado a gente poderia pensar que isso abre, então, né, isso se referiria, então, a aquilo que é inconciliável, aquilo que sempre vai impedir o entendimento harmônico das pessoas, aquilo, então, que, no final das contas, é o inferno, né? É o diabólico, que sempre chega para atrapalhar os nossos desejos mais nobres de harmonia e de entendimento. Mas não é só isso, né? A ideia é que reconhecer essa dimensão paradoxal, reconhecer que o outro, né? Bom, esses sentimentos, esses afetos que o outro me suscita, provoca em mim, eu me aproximar, né? Aos poucos de entender essa dimensão incontrolável, digamos assim. Se por um lado parece, né, assim, tão problemático e insolúvel, e como que se apontasse, né, essa perspectiva para, né, para a falta de solução permanente das relações amorosas, a gente pode reconhecer um outro lado disso, né? Seria o contrário, seria reconhecer que na medida em que eu reconheço que o outro, o que eu busco no outro, envolve essa dimensão paradoxal e indefinível, né? De prazer e de desprazer, de sofrimento junto com satisfação, reconhecer que tem algo aí que eu próprio não consigo definir e que, portanto, também eu não consigo definir isso para o outro, aí se abre um campo também, um campo de, poderíamos dizer, de liberdade, um campo onde eu não conheço bem os limites daquilo que eu sinto e poder me abrir para isso junto com o outro abre o que seria, né, para Lacan e no desenvolvimento de Miller, algo que poderia ser chamado do amor real, né? Se usa esse termo, o amor real. E por que aí amor real, né? E tentando concluir até para o Joseldo, a Fabíola fazer alguma pergunta para eu poder esclarecer algum ponto que talvez não tenha ficado tão claro, mas a ideia aí é que esse amor real, né, que se vislumbra nessa perspectiva, seria um amor que está por fora justamente da disputa narcisista. Um amor que está por fora justamente de eu buscar no outro um certo traço específico que eu penso que é o que eu desejo nele, né? Um certo traço específico, porque esse traço específico eu penso que é o que me falta, ou esse traço específico que eu suponho que o outro tem é o que eu penso que é valorizado socialmente, que eu busco no outro é porque ele é
bonito, é porque ele é inteligente, é porque tem dinheiro, é porque não, é o contrário, é porque é uma pessoa muito humilde. Todos esses traços que, né, para fins aqui da exposição aqui, a gente poderia incluir nessa dimensão do narcisismo, né, eu querendo fazer o outro, ou buscando no outro um traço que completa a minha imagem de mim mesmo. Tudo isso fica nesse campo narcisista que quase que sempre chega a um beco sem saída, né? Porque ao buscar no outro algo que eu acho que falta em mim, eu quero que o outro seja aquilo que falta em mim. Então eu termino exigindo do outro que ele seja, né, e se desempenhe exatamente da forma que eu gostaria e que né, eu suponho que é o que me falta. Muito bem. Isso tudo ficaria delimitado, né, ficaria incluído nesse campo do amor narcísico, que não é necessariamente só como é que se diz? Não tem um sentido só negativo essa ideia de chamar de narcisismo, né? Porque todos temos o nosso narcisismo. Não se trata de eliminar o amor narcísico, narcisista, mas se trata de ver como base, né? Na verdade, como uma condição para uma dimensão de amor real, algo que está por fora do narcisismo, que é algo então que implica essa dimensão de que eu não sei bem o que o outro tem que me causa o amor que eu sinto por ele. E eu também não sei, inclusive, o que eu sou para o outro, né? Porque nessa dimensão de narcisismo também tem isso, digamos. Tem essa via de mão dupla, que eu quero dizer, bom, eu vejo no outro certos traços que eu gostaria de ter, que eu acho que são valorizados, então, eu me acho feio e, nossa, procuro um parceiro, uma parceira muito bonitos e me sinto realizado por ter um parceiro, uma parceira bonita. Certo, tem essa dimensão, então, que eu busco no outro algo que eu não tenho, mas tem a dimensão narcisista também de eu achar que sou para o outro uma certa coisa. Né? Então, por exemplo, eu sou muito inteligente e eu vejo que o meu parceiro e minha parceira buscam em mim essa inteligência. Então, né, tem essa dimensão de narcisismo em que eu penso que completo o outro. Para concluir, a dimensão de amor real, que abre para uma outra dimensão do amor, né? E que seria, que a gente poderia dizer, né, uma dimensão de amor do amor mais fundamental, aquilo que é mais fundamental para o amor, aquilo que pelo menos abre algo por fora dessa dimensão narcisista, que, como eu disse, né, quase que invariavelmente sempre vai nos colocar em conflito, porque eu acho que sou para o outro uma coisa, o outro acha que é para mim uma coisa. Toda vez que você foge um pouco dos traços, né, que o outro busca em você, isso abre para conflitos. Bom, na dimensão do amor real, a gente estaria num campo em que essa lógica o amor não se sustentaria a partir dessa lógica narcisista. O amor se sustentaria por você se abrir para algo que, para dizer em poucas palavras, né, para algo que você não sabe o que é, você não sabe o que é para o outro não sabe bem o que é para você, mas que se abre justamente para essa dimensão de você se dar, né? Você dar a si mesmo, dar o seu ser para o outro. E esse ser justamente sendo entendido como aquilo que você também não sabe o que é. Você não sabe bem o que é para o outro, você não sabe bem o que o outro espera de você, e vice-versa, mas você dá isso, dá ao outro, um pouco poeticamente, você dá a sua vida ao outro, né? Você dá aquilo que você não sabe bem o que tem, mas você dá. E que a gente resume, né, numa fórmula, né, uma formulazinha de Lacan, que é o que ele chama que amar é dar o que não se tem. O que eu dou para o outro? Eu não sei o que eu dou, o que eu tenho para dar é algo da minha precariedade, é algo das minhas dificuldades, é algo né, dessa dimensão
indefinível, estranha, tal, às vezes meio capenga do que eu sou, mas é isso que eu tenho para dar para o outro. Né? Que isso se diferencia, essa dimensão do amar é dar o que não se tem, se diferencia da perspectiva mais ligada ao narcisismo, que seria amar dando o que se tem. Né? Então, eu sou inteligente, eu dou ao outro a minha inteligência. Eu sou rico, então eu dou ao outro a minha riqueza, cubro de presentes. Eu sou limitado, eu sou, né, fraco de alguma forma, eu dou ao outro também a minha fraqueza, sustentando no meu parceiro o narcisismo dele, de ele ser o forte, eu ser o fraco. Muito bem. Essa ideia de dar o que se tem, dar o que se é, facilmente recai nessa lógica do narcisismo. Para a gente falar do amor real, mas que, obviamente, né, numa análise, isso requer toda uma elaboração, um percurso para que o sujeito possa apreender isso, mas seria se aproximar dessa ideia de que amar é dar o que não se tem. Bom, só para concluir mesmo agora, de qualquer forma, lembrando isso, gente, que não se trata também de fazer só um elogio desse amor real, né, como se define na psicanálise lacaniana, e menosprezar a dimensão do narcisismo, a dimensão do fetichismo, né, que pode-se dizer que é amorosa. Não se trata disso, não se trata de passar por uma teoria meio, né, religiosa, metafísica, sublime do amor, não. Se trata de reconhecer essas duas dimensões, do amor real e do amor narcisista, podemos dizer assim, e saber que há todo uma contradição, paradoxos em que essas dimensões se confundem, mas que, estando orientado, claro que com muitas outras considerações a serem feitas, mas se orientando por essa dimensão, a gente consegue, como analistas, e bom, na nossa vida, reconhecer a problemática do amor e reconhecer saídas possíveis, né, para os conflitos amorosos. E aí eu paro aqui nesse momento. Muito bom, Augusto. José Aldo, deixa eu te falar, eu não tenho certeza se hoje a gente vai ter limitação, que é aquele probleminha que a gente estava tendo, de horário. Mas se tiver, antes de inteirar os 30 segundos, eu comunico vocês, a gente vai ter a necessidade de abrir outro link para a gente poder concluir o nosso diálogo e postergar, aliás, depois entrar nas considerações finais. Pode ser assim? Pode, sim, por mim tudo bem. Ok. Bom, Augusto, eu estava pegando, anotando algo que você estava falando, uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu me lembrei do amor, né? Você falou do narcisismo, falou do parceiro sintoma, né? Achei interessante isso. Me lembrei do que Freud fala, né? Que o amor também como um protótipo infantil. Ele diz que nós aprendemos a amar o outro porque dependemos dele para evitar a nossa condição de desamparo, da qual nos encontramos, né? E aí você falou em narcisismo, eu me lembrei que amar o outro, no fundo, sempre é amar a si mesmo. Eu estava lendo lá Kant, Seminário 1, falando sobre a relação do eu com o outro, ele disse que nós procuramos no outro, no fundo, é o nosso próprio bem, né? Por isso que amar o outro está nesse jogo. Amar o outro é amar a si mesmo. Porque eu busco no outro a minha falta. Eu reconheço no outro que eu sou faltoso. E aí, eu me lembrando, você falou do amor como tipo, um protótipo infantil, eu coloquei agora, e também tem a ver muito a ver com esse amor transferencial. Que o que a transferência é a atualização de sentimentos do passado que são deslocados para a pessoa do analista do presente. Os sentimentos, emoções, meu ódio, então o projeto nesse outro.
Porque eu acredito que esse outro tem algo de mim, que Lacan fala no seminário 11, uma coisa interessante, no amor, que ele diz que eu amo algo em ti. Eu amo algo em ti mais do que tu. Aí ele fala, pequeno objeto A, eu te mutilo. Então, há algo que me escapa, como você colocou sabiamente, algo que escapa o sujeito na sua relação com o outro. O que é que eu busco no outro? Por que eu me apaixono por esse outro? Então, eu estou sempre buscando esse outro pedaço de mim mesmo. Daí que a gente vai ler no mito de Aristofane, né? Que a gente fomos divididos, e aí nós buscamos sempre a nossa tampa da panela, botando nossa parte da laranja, buscando esse outro, né? Para que nós estejamos completos. Né? Por isso que Freud vai falar que esse amor é o amor infantil, que é uma maneira do sujeito, porque ele acreditava que por meio do amor, o sujeito, ele busca, como você falou na questão mística, né? Ele busca encontrar o seu estado místico. Não místico, mas místico de absoluta felicidade. Porque nesse lugar onde ele era feliz, onde ele era amado, onde ele supostamente viveu o tempo todo, e que era suprido, né? E que ele supria aquilo que faltava no outro. Eu acho que a relação de amor tem muito a ver com isso, né? Amar o outro como uma busca de recuperar, né, o seu estado místico de absoluta felicidade, né, que a pessoa acredita que viveu e que nós estamos encontrando, buscando vários objetos, né, como você falou, objetos perdidos, e que isso está recalcado, que recalque está afastado, né, está perdido. Por isso o inconsciente, Lacan vai dizer que o inconsciente seria o capítulo censurado da história do sujeito. É aquilo que me escapa, é aquilo que muitas vezes também me faz tropeçar, que é a questão sintomatológica, como você falou. Eu acho interessante nós também colocarmos eu anotei aqui, você falou de sintoma, parceiro sintoma, né? E às vezes, muitas vezes, tem casais que eles vivem, né, uma relação problemática, mas eles não conseguem se separar porque esse é o sintoma, é o parceiro sintoma que faz com que eles vivam juntos. Né? Eu me lembrei desse livro também de Jacques Lamillet, que ele fala sobre isso, né? Parceiro sintoma. E aí é importante nós entendermos, Fabíola, também, o telespectador, que para nós há uma diferença da sintomatologia psiquiátrica para a sintomatologia, porque para a psiquiatria, o sintoma seria uma espécie de comportamento objetivável, onde nós vemos ali, nós vemos aquele comportamento e a gente marca ali tem algum sintoma. Né? Que aí nós podemos dizer que para a psiquiatria, o sintoma psiquiátrico, ele é um sinal, ele é um índice de uma desordem no corpo. Já para a psicanálise, não. O sintoma seria um fenômeno subjetivo, né, que constitui não um sinal de uma doença, mas sim uma expressão de um conflito, como Augusto colocou bem, de um conflito inconsciente. Então, eu achei muito interessante essa colocação de Augusto, eu anotei aqui, né, amar o outro, a diferença. Então, o amor como esse protótipo infantil, e buscar no outro aquilo que nos escapa, aquilo que nos falta, né? Aquele outro que carrega a marca, esse pequeno traço nada, esse pequeno objeto, como diz Lacan no seminário 11, eu amo algo em ti mais do que tu, e eu não sei o que é que eu amo em ti. E aí já aquela mulher, como lá Augusto falou sabiamente, amar é dar o que não se tem, mas para amar o outro é preciso também que eu me reconheça como faltoso. Eu reconheço que eu também sou faltoso. Né? E é que eu busco no outro essa completude. Por isso que Lacan vai dizer que nós queremos ser amados por tudo. Porque quem sempre foi amado, que na infância, como Freud diz, aprendemos a amar o outro porque dependemos desse amor para evitar essa condição de desamparo na qual nos encontramos, e no modo também como nós somos amados na infância
também nós vamos projetar isso para as outras relações futuras, nossos novos encontros, com nossos novos amores. Né? E aí que Lacan vai dizer que o amor nunca é suficiente, porque a pessoa quer sempre ser mais amada, mais e mais e mais. Né? E aí é o que alguns colocam interessante. E tem alguma pergunta, Fabíola? Acho que é isso que eu coloquei, isso que eu queria colocar. Não tem pergunta aqui, Joseldo, mas tem aqui São Luís Marketing Negócio deixou aqui. Excelente explanação para o que o doutor Augusto acabou de comentar sobre a teoria das parcerias amorosas. Se vocês também quiserem deixar dúvida aqui no chat, pessoal, sintam-se à vontade, pode deixar a pergunta de vocês. E o doutor Augusto já falou muito sabiamente sobre a questão do amor. E eu tenho uma dúvida, José Aldo e doutor Augusto. Amor é sempre amor ou vai ter outras diferenciações, além do que a psicanálise fala? Porque a gente está falando aqui de psicanálise. Mas o amor, ele tem outras subdivisões ou é só o amor mesmo, como a gente já compreendeu aqui nas falas do doutor Augusto? Bom, essa é uma pergunta boa. A gente até tem um grupo de estudos sobre violência doméstica, né? Sobre essas situações de violência no amor, e que a gente tá procurando estudar se perguntando isso, né? Assim, até que ponto é pertinente o termo amor para certos fenômenos, ou, né, justamente teria de se fazer essa diferença entre amor e algo que talvez fosse, né, a paixão, como na linguagem popular. Bom, em certos discursos, né, se faz algumas distinções, querendo preservar para o amor essa dimensão de algo mais harmônico, né? Pelo menos algo que traz justamente um bem. No momento que eu posso te dizer, Fabíola, eu creio que para a psicanálise é importante sustentar que o amor ele pode, digamos assim, ter fontes, né? Ser alimentado por vias diferentes, alguns caminhos diferentes, mas que todos estão incluídos sob esse termo amor, né? Então, como, por exemplo, na exposição que eu fiz, né? A gente pode falar de um amor narcisista, né, nos termos de Lacan, um amor imaginário, distinguir disso um amor real, mas me parece que não é a perspectiva psicanalítica separar e dizer que só um desses dois seja um amor. Acho que, né, é parte da descoberta freudiana, e isso deve permanecer como uma tese fundamental, essa ideia de que no amor estão incluídos os sentimentos mais nobres e os mais vis, né? Os mais belos e os mais asquerosos, que esses componentes opostos, né? Em certo sentido, né? Absurdos, todos eles podem conviver, né? Se confundir na vida amorosa. No percurso de uma análise, pode ser útil, pode ser fundamental fazer essas distinções, mas ainda assim com a orientação de que essas dimensões contraditórias juntas compõem o amor, né? E não separar e dizer que só um desses componentes merece o termo de amor e o outro não é. Acho que é parte da descoberta fundamental da psicanálise reconhecer que o amor é um fenômeno, né, que tem as suas obscuridades, que tem o seu lado não reconhecível, tem um lado intolerável mesmo. Interessante. Fabíola, podemos pensar também, me veio à mente aqui, como o Augusto falou, não se barra o amor, é um tema muito
Quando eu acho interessante uma pergunta quando perguntaram a Freud de que é feita a transferência. E Freud responde: a transferência é feita de amor. Mas também nós temos o amor, né, numa visão filosófica. E o amor na filosofia estaria dividido. Eu acho que essa pergunta que você está querendo saber, que dividiria em amor, amor filia, o amor ágape, o amor eros, o amor filia, esse amor fraternal, esse amor entre amigos, já o amor ágape, esse amor altruístico, esse amor de herói, onde se sacrifica, há um sacrifício, né? Então, é mais no campo religioso. Já o amor eros é esse amor que está alicerçado pelo próprio desejo. Né? Então, na filosofia, ela dá essas três dimensões do amor: o amor ágape, o amor filia e o amor eros. Né? E Freud, estava lembrando do texto de Freud, que o Augusto colocou no narcisismo, né? Freud vai falar dessas escolhas, essas escolhas do amor, o amor narcísico, que eu também chamado de amor anacrítico, e o amor objetal. Ele vai dizer que no amor narcísico, essa libido ela está direcionada para o próprio eu, enquanto na escolha objetal há um investimento da libido dos objetos. E aí ele vai colocar nesse contexto a relação do homem à mulher. A mulher está mais dentro do amor narcísico, o homem está mais dentro do amor objetal. É isso que podemos pensar na questão do feminicídio, na violência contra as mulheres, que o homem investe toda essa sua libido no outro. É como se ele tivesse, vamos pensar num copo vazio. Aqui está minha libido, né? E aqui eu me esvazio, invisto toda a minha libido para esse outro aqui, e eu fico vazio. Né? Essa libido é como um copo, eu invisto nesse outro, toda a minha libido eu fico vazio, eu fico empobrecido, eu fico carente, que seria esse amor objetal, onde o homem investe toda a sua libido no outro, querendo um retorno, mas não retorna. Né? Por isso que Lacan vai dizer que não existe esse amor, embora o amor seja puro, mas todo amor é recíproco. Né? Mas essa questão do amor anacrítico, esse amor objetal, é o que acontece muito nesse fenômeno, né, amoroso, né, que consiste numa tentativa de um sujeito resgatar no outro o seu próprio narcisismo. Esse próprio narcisismo infantil, uma intenção de estabelecer-se consigo mesmo com a sua condição de ser falante e ser faltante, buscando sempre atualizar as suas relações primárias. Então, é muito interessante essa colocação que o Augusto coloca sobre a questão do amor narcísico, né? Esse amor anacrítico, desse amor objetal, o amor anacrítico narcísico está mais do lado da mulher e o amor objetal está mais do lado do homem. Onde ele coloca toda a sua libido no outro, uma tentativa de na intenção de estabelecer-se com sua condição de ser falante e também de ser faltante. É muito interessante. Augusto? Não, não. É isso. Papel. Nós estamos às 21h25. Vocês é que decidem. Está muito bom o diálogo. E eu creio que quem está nos assistindo está adorando aqui o diálogo que está tendo sobre a teoria das parcerias amorosas. E vocês decidem. Como hoje a gente está comemorando um aninho de divã, então já vai ficar com vocês a questão da gente continuar mais um pouco, se a gente entra nas considerações finais. Doutor Augusto e José Alves. O Augusto que é o personagem principal, né? Se tiver vontade para falar mais, sinta-se à vontade. Como consideração final, eu acho que esse ponto da pergunta da Fabíola, do que nós respondemos, acho que é um ponto importante e instigante e que requer estudos mesmo, né? Não dá para a gente concluir aqui tão brevemente. Mas acho que esse ponto, se a gente realmente, né, for pegar, digamos assim, né, o resumo, quer dizer, o resumo não, mas esse ponto
de tópicos, esse ponto de referências fundamentais que o José Aldo se referiu, né? Do amor ágape, o amor filia, o amor eros, e isso tem, né, tem raízes na filosofia grega, mas que também acho que muito formalizado, muito destacado por toda a tradição cristã ocidental. A psicanálise faz objeção a essa perspectiva mesmo, no meu entendimento, né? Quando Freud postula a ideia mesmo, né, de que a energia psíquica, o que move o psiquismo é eros, né, é libido, é justamente em um debate com a nossa tradição cristã, ocidental, de filosofia grega e cristã tomados na sua mais alta relevância e seriedade, né? É um debate desse nível. A psicanálise se posiciona quanto a este debate mesmo, a ideia, né, de alguns amores mais sublimes, outros menos, tentar se separar do amor, o verdadeiro amor, e aquele amor que seria só carnal, e o que decorre, né, quase que inevitavelmente disso, querer proscrever, desprezar o amor carnal, e se falar de um amor sublime, que estaria separado desse nível mais raso do amor. Me parece que é uma tese que não dá para abrir mão em psicanálise, é a ideia de que eles têm uma raiz comum, de que o amor deve ser considerado nessa, como Freud usa muitas vezes uma expressão, né, nesse amálgama, né, nessa soldadura, nessa solda que é feita entre essas partes complexas e essas partes, como é que eu posso dizer assim, tão contrárias entre si, né? Do sentimento mais sublime ao sentimento mais baixo, ambos têm essa raiz comum, que é a energia psíquica libidinal erótica. Então, é importante deixar aí para investigar. A questão do cristão, esse amor cristão, que Freud tenta separar a psicanálise, é porque ele vai dizer que, ele fala bem, nós procuramos no outro o nosso próprio bem, não é a ideia do bem-estar do outro, mas no fundo buscar o outro e amar a si mesmo. Não é rompendo um pouco com essa ideia cristã, né? De amar o outro, amar o próximo a si mesmo. No fundo, Freud ele não concorda muito com essa ideia, porque no fundo a gente busca no outro, né? É o nosso próprio bem. É amar o outro, é amar a si mesmo. Né? Então ele está sempre nessa relação narcisa, que não existe esse amor, né? Como o cristianismo, vamos pensar assim, esse amor puro, esse amor próximo ao outro. Mas no fundo, todo amor é esse, é buscar no outro, não o bem do outro, mas o nosso próprio bem. Daí rompe um pouco com essa ideia ocidental do cristianismo, de amar o próximo como a si mesmo. No fundo, rompe um pouco desse amor benevolente, desse amor, né? Esse amor eu diria que pelo menos, ainda que com muitas outras considerações que a gente possa fazer talvez no outro dia, ainda seja importante, digamos assim, reconhecer que há essa dimensão do amor altruísta, de um amor mais desprendido. A gente pode, com muitas mediações, reconhecer que há isso, mas acho que o importante é não separá-lo, né? Não pensar que isso está separado, distante, sem conexão com essas manifestações mais carnais, eróticas, incluindo aí a violência do amor dito erótico, do amor, né, carnal. Então, ainda que haja, digamos assim, esses diferentes matizes, que pode ser importante reconhecer esses diferentes matizes, mas não afirmar de que sejam duas coisas separadas e sem conexão. Não, a conexão, a confusão, as soldas entre essas duas partes é o que é a tese mais forte, digamos assim, se fosse para resumir, a tese da psicanálise. Porque a ideia é aquela ideia do amor fazer um, né? Temos um só. Isso, psicanalisticamente falando, o amor não faz um, né? Daí acho que Lacan vai dizer aquela frase que não existe relação sexual, né?
é muito interessante. É um tema que pode se trabalhar nas próximas lives, Fabíola. É um tema riquíssimo e vou colocar a do Augusto. Quanto a mim, muito bom, né? Tem alguma pergunta aí? Alguma... Abrir um pouco de espaço para alguém. Meu comentário, Elba Mochel deixou parabéns aos integrantes do Divã. Conteúdo bastante amplo e denso. Obrigada pelas suas considerações, Elba. Obrigado. E a gente pode entrar nas despedidas? Sim. Eu quero agradecer especialmente ao Augusto por esse convite. Sei que é muito difícil encontrar ele no momento livre, a agenda dele é super lotada. Quero agradecer por estar dando nós essa honra, né, essa alegria de estar com você no programa Além do Divã. E espero que nós venhamos fazer mais conversações aqui sobre temas que vão contribuir com a psicanálise, levando a psicanálise uma linguagem mais coloquial, mais acessível ao público, que não tem familiaridade. Quero agradecer a Fabíola e, especialmente, agradecer todos os telespectadores, todos aqueles que passaram aqui, todos aqueles que ainda vão passar, que vão assistir. Muito obrigado. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado e uma belíssima noite. Eu também agradeço o convite. Obrigado, José Aldo, obrigado a Fabíola. E parabéns a vocês pelo trabalho que têm feito, pela disposição, pela energia. E agradeço o convite. Bom, sempre que eu for convidado, eu vou procurar comparecer, contribuir, dialogar com vocês, que é muito bom para mim, muito importante. Obrigado, Augusto. Fabíola, é com você. Então, nossa live hoje foi mais do que especial, com a participação do Dr. Augusto Mochel. José Aldo e Dr. Augusto ainda vão estar, provavelmente agora, nessa sexta-feira, né, fazendo live, fazendo conversações sobre Lacan com o Dr. Eduardo Riavis, pelo Instagram da Ola. Vocês estão convidados também para assistirem por lá. E o José Aldo está com o curso em aberto, caso alguém tenha interesse de participar, nos procure, porque as vagas ainda estão abertas. Já iniciou, já estamos no segundo final de semana, mas se você tiver interesse, nos procure. O curso é Psicoses, uma introdução freudiano-lacaniana, e José Aldo e Dr. Augusto também são membros da Orla e ministram aulas de psicanálise na Orla, né? José Aldo e Augusto. Nós agradecemos. Nosso divã iniciou no dia 31 de agosto de 2022 e como não tem divã amanhã no dia 31, nosso programa especial a gente colocou nesta quarta-feira, então dia 30. Mas se amanhã, possivelmente, a gente vai estar colocando um card de agradecimento a todos que já passaram por aqui. Quem ainda vai passar, porque os programas estão todos salvos, estão acessíveis a todo mundo. Os primeiros programas estão no Instagram de José Aldo, salvos, e também estão no YouTube do Além do Divã. Esse Instagram do Além do Divã, a gente já fez ele esse ano, mas aqui já tem bastante material, já tem algumas séries que a gente já fez sobre contos de fadas, sobre suicídio, outras lives temáticas também que já foram trabalhadas. Então, está recheado de conteúdo de psicanálise. Tem outros convidados também de outras áreas que estiveram por aqui. E você pode passar por todos esses materiais e compartilhar também. Semana que vem estaremos aqui novamente. Se você puder estar conosco, nós agradecemos. E doutor Augusto, José Aldo, e gratidão, né, gente? Comemorar um ano é muito bom. Muito bom. Sobrevivemos, né? Sim, sobrevivemos. É isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez ao Augusto e todos vocês. E vamos que vamos. Né? Enquanto tiver um, ou dois, ou três reunidos no canal, nós estaremos por aqui. Obrigado, gente. Boa noite, então. Até a próxima. Boa noite.